Olá, meus amores, para você que não me conhece, meu nome é Carla Simão, artesã e proprietária da Ateliê Meninarteira, e na nossa linha de hoje eu trouxe um outro modelinho para vocês de trocador. Dessa vez, uma versão econômica, vocês vão gastar menos, vão vender mais e eu tenho certeza que vocês vão tirar de letra. Olha, vou tirar aqui o nosso modelinho para vocês verem. Ó. Esse material que eu uso, eu vou gastar bem menos e a forma com que eu confecciono é muito mais rápida do que aquele nosso outro trocador. Lembrando que eu tenho aqui no canal mais 2 modelos de trocadores, tá? Está na nossa playlist enxoval, ok? Ó, esse bolsinho aqui lateral, temos aqui também para o lencinho umedecido. Eu espero que vocês gostem e agora, bora aprender! Bem, galerinha, então como eu mostrei pra vocês no começo do vídeo, hoje nós vamos fazer um trocador, outro modelinho de trocador, mas nesse trocador nós vamos fazer um trocador mais econômico. Vou substituir alguns materiais que eu usei num outro trocador que a gente fez, que é um trocador aí luxo, um trocador que tinha matelacê, manta R1, né? Usava bastante material. Nesse tutorial de hoje, nessa aulinha de hoje, você só vai precisar de 70 centímetros de tecido de tricoline, tá? Vai precisar de meio metro de plástico, pode ser aquele plástico comum de mesa, tá? Essa gramatura que a gente vai usar aqui é a 0,20, tá bom? Porque eles são todos PVCs, tá? Agora, se você quiser usar algum outro forro para o seu trocador, vou deixar a teu critério, tá? E a manta que nós vamos utilizar hoje é a manta comum, gente, ó. É aquela manta acrilon que o pessoal chama. Aqui eu nem tô usando uma gramatura muito grossa. Como a papelaria aqui é onde eu compro os aviamentos na cidade, que a minha aqui é cidade do interior, né? Então a gente compra tudo no mesmo lugar, né? Então ela não tinha uma gramatura muito grossa, então eu tive que dobrar ela ao meio. Mas quando você compra uma grossa, você pode usar ela pro corpo principal inteira, tá? E daí eu compro 5 metros de viés largo para fazer. O zíper onde vai um bolso na frente, ele é opcional, você faz se você quiser, tá? Eu sei que muita gente às vezes não gosta disso, mas eu não tenho hábito, gente, de passar a medida de todos os itens ao mesmo tempo, a hora que eu tô fazendo a aula, né? Eu acho que isso confunde um pouco. Porém, devido ao pedido das meninas aí, eu vou falar aqui, tá? Aqui eu cortei 2 pedaços. Ah, antes de dar continuidade, deixa eu dar um recadinho pra você que gosta de costura infantil. Gente, todo mês na minha área de membros eu disponibilizo um projeto dos meus projetos pagos gratuitamente para quem é membro colaborador aqui do canal. São moldes que você iria pagar no meu site, que tá aqui embaixo na descrição do vídeo, entre 15 e 50 reais. Sai um molde gratuito por mês na área de membros, tá? Então, todo mês tem um molde novo, com prazo de 30 dias aí para você baixar o seu molde, por apenas R$ 7,99, tá? Se você já é membro, confere lá na aba Assinaturas. Para quem já é membro, a aba é Assinaturas no canal e você vai ver lá onde tem um linkzinho para você baixar sua apostila do mês, tá? Lembrando que se você quiser dar uma conferida em outros projetos que eu tenho aqui no meu canal, né? Sempre dá uma olhadinha na playlist que eu deixo no final do vídeo. Também temos outras playlists aqui. Eu tenho também o meu site aqui embaixo de moldes, que você pode estar conferindo. E na descrição eu sempre deixo links com tecidos e materiais mais baratos, que normalmente eu consigo encontrar na internet, garimpando. E eu deixo sempre na descrição. Você comprando pelo link, além de me ajudar, você também consegue um material mais barato aí para estar confeccionando e com qualidade boa os seus produtos, tá bom? Vamos lá então? Agora sim vou passar as medidas, tá? Ó, aqui, então, lembrando que eu já falei a quantidade de materiais que eu utilizei aqui no começo do vídeo, tá? São os materiais obrigatórios que eu tinha comentado com vocês. Agora, bolso aqui, que eu vou ensinar também, ele é opcional, tá? Tem gente que não coloca, tá bom? Mas eu gosto de dar um a mais aqui nessa minha peça. Então, aqui, como a minha gramatura, ó, ela tá dando, as 2 mantas juntas, tá dando 1 centímetro, tá? Então, aqui não preciso passar ferro, por quê? Tem um truque para você usar a manta comum. Para você usar a manta comum e ela dar uma estrutura
é firme, você precisa passar ela no ferro, tá? Eu já vou mostrar pra vocês. Vamos por partes. Então, o meu corpo principal, ele tá aqui, ó. Tá fazendo um sanduíche com essa manta, tá? Aqui é 35 por 70, tá bom? Na verdade, eu cortei até um pouquinho maior. Tá com 75 aqui aproximadamente. Esse tamanho aqui do meu trocadorzinho, tá? Sobrou um pouquinho de tecido, eu decidi cortar inteiro. Mas 70 é o suficiente também, tá? Comprimento de 70. É que a loja mandou um pouquinho mais compridinho, uns 5 centímetros maior, eu já aproveitei esse tecido mesmo, tá? Para os bolsos, nesse modelo, aqueles bolsos internos, que é onde a gente coloca a fralda e lenço umedecido, eu faço somente 2, tá? Ele dá menos trabalho, né? E você consegue ter uma margem de lucro maior, gente, do que aquele outro trocador que eu passei pra vocês, tá? Porque além de você conseguir vender ele um pouco mais barato do que o outro, mas não precisa ser tão mais barato, você gasta menos materiais e ele é feito de forma mais rápida. Ó, deixa eu pegar aqui que eu já tinha separado. Para a parte do bolsinho, onde vai o lenço umedecido, é o único que você vai cortar um pouquinho menor, tá? Mas a base, ó, já deixei pronta a base dos bolsos internos, tá? Que as bases dos bolsos internos eu sempre faço com 20 por 25, tá? Sempre 20 por 25. São 2 peças. O que eu faço? Ó, eu deixei ela mais estruturada, essa minha manta, ela ficou mais firme. É só eu passar com o ferro pressionando essa peça que você consegue dar esse acabamento firme nela. Sua peça vai ficar mais firme mesmo usando a manta comum, que acho que é acrilon que se chama. Aqui a gente só chama por manta comum na minha cidade mesmo, tá? Então, você pressiona ela bem, ela fica igual uma manta R1, gente. Fica muito bom se você pressionar bem. Talvez você precise fazer 2 camadas de manta para dar uma estrutura melhor, mas você consegue. Enquanto você vai pagar, aqui na minha cidade, pelo menos, ela varia entre 25 e 35 reais a manta R1. Eu pago 8 reais no metro dessa, tá? E acho que 80 centímetros dessa manta eu já consigo fazer. Não preciso nem de 1 metro. Então, vamos supor que eu comprei 1 metro. Vai 1 metro, 8 reais, enquanto a outra, 1 metro, sai entre 25 e 35 reais. E passar no ferro tem que passar do mesmo jeito, né? Então, pra mim, eu acho que compensa. Mas se vocês quiserem, façam um teste na casa de vocês. Porque, principalmente pro corpo principal, ele fica até um pouco mais macio, sabe? Só que tem que tomar cuidado. Talvez você tenha que pressionar com o ferro aí a manta que você vai usar na sua cidade, pra ele não ficar muito alto, muito fofo, tá bom? Então, esses 2 bolsos, que são a base dos bolsos, eu faço desse tamanho, 25 por 20. Porém, a parte que vai ali em cima, que é aquele bolsinho, você tem que fazer um pouco menor aqui, tá? Então, em vez de fazer 25, eu faço 23, 22, aqui mantém 20, tá? Tanto a areazinha de plástico, quanto a areazinha onde vai o lenço umedecido, porque ele tem que ser um pouco menor do que esse, tá? Então, aqui é uma explicação meio básica dos materiais que são obrigatórios aqui pra gente estar utilizando, tá? Pra fazer esse trocador, mas eu passo melhor as medidas e uma ou outra informação no decorrer dessa confecção. Como eu já deixei tudo pronto aqui, eu vou passar uma costura zigue-zague em volta dessa peça toda aqui. Eu prefiro zigue-zague, tá? Não vamos fazer matelacê dessa vez. Bem, galerinha, ó, passei uma costura em volta do meu corpo principal todo, tá? Fechei. Cortei o excesso, tá bom? Se você achar que deve fazer maior, às vezes nesse modelo aqui você vai perder um pouquinho das bordas, né? Porque até mesmo no matelacê normalmente a gente corta um pouquinho maior, tá? Então se você quiser cortar um pouco maior, fica a critério de vocês. Vale o mesmo para a base dos bolsos, tá? Porque como o procedimento era o mesmo, de fazer um sanduichinho e passar um zigue-zague em volta, eu já fiz isso na base dos bolsos, ok? Para o porta-lenço umedecido, a parte de trás do bolso eu sempre corto um pouco maior. A parte da frente, que é onde eu marco, eu coloco frente com frente, aonde eu marco aquela entrada, eu faço o seguinte, eu corto um retângulo de 11 centímetros por 7, dobro ele em 4 e arredondo. É só arredondar,
Tá quadrado? Você vem e arredonda. Você pode ir arredondando aos poucos. E você vinca ele bem. O tecido, você faz a mesma coisa. O tecido, você dobra uma vez, certinho no meio, dobra de novo e vinca bem esse tecido. No que você vinca bem esse tecido, ele fica com um X assim. Não sei se vocês conseguem ver no vídeo, porém, pessoalmente, vocês vão ver que ele vinca bem. Aí, o que você tem que fazer? Você só vem aqui, ó, e posiciona vinco com vinco. Porque o próprio vinco que você faz aqui dá certinho, ó, no meio. Ó, tanto que aqui, ó, coloquei aqui, posicionei, ele já encaixou certinho. Aí, eu venho e passo uma caneta. Pode ser uma caneta comum mesmo, nem precisa ser aquela que apaga com ferro, tá? Porque aqui, agora... é o seguinte, eu posicionei aqui, então, frente com frente, o meu tecido de trás, tá? Eu sempre corto um pouquinho maior. E é onde tá minha manta aqui também, tá? Então, sempre corto um pouquinho maior. Porque vocês vão ver que depois, na hora de virar isso aqui, ele dá uma reduzida. Ele reduz bem no tamanho do tecido, na hora de virar, então fica mais fácil vocês fazerem assim, tá? Então, vou passar uma costura reta em volta dessa parte aqui, só depois nós vamos cortar. Então, primeiro, costura reta aqui. Bem, galerinha, ó, costurei aqui, como vocês podem ver. Agora sim, eu venho fazendo um pique. Lembrando que ele tá, ó, frente com frente e aqui a manta, certo? Agora sim, eu venho cortando aqui, ó, todo esse excesso. A minha costura ficou bem em cima dessa linha, tá? Dessa linha da caneta. Faço uns piques. Bem aqui. Mais nas partes curvas. Agora sim eu venho passando, tá? Jogando pra cá. Vocês viram que eu não cortei exatamente do mesmo tamanho a minha manta, porque normalmente quando eu faço isso, sempre acaba faltando manta em algum cantinho. Então, por isso que eu sempre faço maior esse tecido de trás, tá? E maior a manta. Porque agora eu venho fazendo o quê? Eu vou lá pra minha máquina, faço uma costurinha reta em volta dessa peça e depois aqui. Ou se não, eu arremato aqui primeiro e depois eu costuro aqui. Aqui ficando sempre maior, eu sei que a linha que eu costurar aqui vai dar certo na linha de trás. Depois é só cortar o excesso de tecido. Lembrando que essa margem não precisa ser muito grande. Pode ser o tecido de trás 1 centímetro só maior do que o bolsinho da frente. Lembrando que esse bolsinho da frente eu fiz 20 também centímetros, cortei o tecido de 20 centímetros, o principal, né? 20 centímetros de largura por 23 a 22 assim, de comprimento, tá bom? Feito isso, fiz o meu pesponto aqui, costurei aqui. Agora é bem mais fácil, gente, é só recortar o excesso de peça que ficou aqui, tá? O legal de você fazer isso é que ele vai ficar sempre certinho, não vai ficar torto, sabe? Cortando uma parte maior do que a outra. Eu vou terminar de cortar esse aqui e já vou trazer a outra peça pra gente dar andamento nas nossas pecinhas dos bolsos. Bem, galerinha, ó, cortei meu plástico então, tá? Esse plástico é o que a gente vai posicionar no outro bolso, ok? Já deixei no jeito o meu viés largo. Aqui, depois de pronto, ele ficou com o tamanho de 20 por 22, tá? Porque ele deu uma reduzida. Então, porque ele deu uma reduzida, eu reduzi também o tamanho da minha outra parte do bolso, que é a parte de plástico, que a gente vai só arrematar com viés, tá? Aqui eu cortei um pouco mais largo do que 20 centímetros, por conta do plástico às vezes se movimentar quando a gente tá costurando. Então, depois eu corto o excesso. Mas aqui, ó, eu cortei com 22 centímetros também, tá? Lembrando que nessa peça, os nossos bolsos lá se posicionam desta forma, né? E dessa vez, as aberturas são aqui, ok? Então, agora é só a gente finalizar com o viés. Eu pego o viés largo, tô usando viés industrial mesmo, você usa viés de tecido se você quiser, tá bom?
Ó. Eu prefiro fazer assim porque eu acho mais rápido, né, gente? Mas fica a critério de cada um aí. Fazer a finalização desse bolsinho assim, da mesma forma nós vamos fazer no outro, tá? Só de um lado, tá? E é o lado que a gente vai posicionar aqui, é o lado de 22 centímetros que a gente fez. Depois de pronto os acabamentos nos nossos bolsos, agora nós vamos posicionar em cima, um em cada bolsinho. Eu vou bater aqui os dois para ver se eles estão, porque às vezes um tecido, na hora da costura, ele encolhe um pouco mais do que o outro. Ó, ele está com uma pequena diferença aqui, que eu vou reduzir cortando. Aí. Agora é só passar uma costurinha em volta dessas peças, tá? Depois que eu gosto de arredondar, tá? Depois que já tá costurado tudo, que eu venho arredondando ali. Vou dar uma dica pra vocês, pra costurar plástico no pezinho de máquina comum, você passa um hidratante corporal, qualquer um deles, ó, no dedo, qualquer creminho de corpo, tá? Não importa a marca aí. Passa aqui nos cantinhos, pode ser até óleo de bebê, agora que eu vi que passou aqui no plástico, né, caiu do meu dedo. Ó, mas você vai passando todinha nas bordas aqui. Depois é só tirar o excesso com papel higiênico, tá bom? Que dá super certo. Isso vai ajudar a sua peça a escorregar no pezinho de máquina, tá? Então dá super certo, super indico. Inclusive, você vai repetir esse processo na hora de colocar o plástico na parte de dentro do corpo da peça. Bem, galerinha, ó, já costurei as minhas partes nos bolsos, cortei o excesso que ficou. Agora sim eu arredondo. Essa parte é opcional, você vai arredondar se você quiser. Como eu fiz esse no meu outro modelo e a minha cliente gostou, eu vou arredondar os dois, tá? Então já vou mostrar pra vocês, só vou cortar um aqui primeiro, porque o procedimento é o mesmo, tá? Que a gente vai fazer aqui agora. Vou pegar meu viés. Eu vou fazer aquele método que a gente sempre faz. Venho pro lado avesso. Costuro meu viés aqui, abrindo um lado do viés. Passo uma costura arredondando ele todo aqui. Contornei a minha peça. Agora é só a gente virar pro lado da frente e rebater o nosso viés. Bem simples mesmo, tá? Então, aqui agora é só alinhar bonitinho, ó, e bater a costura aqui pra arrematar o nosso viés, tá bom? Faça isso nos dois bolsos. Bem, galerinha, com as nossas peças dos bolsos aqui, ó, já arrematados, eu vou separar, tá? Eles, vamos reservar e vamos para o bolso da frente, que é opcional. A minha cliente quis com o nome do bebê bordado, né? Então, eu fiz isso no bolso, onde vai ficar na parte de cima do trocador, certo? Então, agora nós vamos trabalhar nele. É opcional, tá? Até mesmo a forma com que eu vou fazer aqui é opcional. Você pode decidir fazer ou não, tá? Não vai interferir no modelo. Vai apenas dar um que mais, né? Vai dar uma coisinha a mais no seu trocador, tá bom? Aqui o que eu fiz? É o tecido. E eu vou usar somente um plástico. O mesmo plástico que eu falei pra vocês da cramatura 20 de PVC, se não me engano, se chama transparente. É o mesmo plástico que eu usei lá pro bolsinho, eu vou usar como um forro. Vou usar esse plástico de forro, por quê? O que eu vou mostrar aqui pra vocês é um bolso opcional impermeável, tá? Ou seja, aqui a mamãe pode armazenar pomadas e outras coisas que talvez tenham líquido e possam manchar, danificar, né, o trocador. E esse bolso impermeável que eu vou fazer especialmente aqui, ele vai colaborar para que isso não manche o tecido, tá? Para que não dê problema, se acaso alguma coisa se soltar aqui dentro, tá bom? Ou precise colocar alguma roupa molhada, qualquer coisa do gênero, tá bom? Mas isso é opcional, você pode escolher um forro que você quiser, tá? Eu não quis colocar manta aqui porque eu não quero que ele fique muito grosso, essa parte, senão ele vai aumentar na grossura ali da nossa peça e eu não quero, tá? Eu quero que ela fique toda uniforme. Dobrei meu viés.
E agora eu vou só selar aqui, ó, esse forro junto nesse viés, tá? Só isso. Depois vocês vão vir com o zíper depois de costurado. Posicionar ele aqui, tá? E costurar novamente. Você pode, só para dar acabamento, fazer a mesma coisa do outro lado aqui do zíper. Ou você faz assim, tá? Encaixa assim. Ou você faz nesse sentido aqui, tá? Ó. Pra ficar igual os dois lados. Tá bom? Então, é isso que a gente vai fazer agora nessa peça do bolso. Eu já tô explicando agora, gente, porque eu quero levar pra máquina e já fazer tudo isso. Bem, galerinha, ó, fiz o que eu falei pra vocês, né? Ó. Tá? Ele vai ficar assim mesmo, aparecendo, não tem problema, tá? Se você quiser colocar algum outro forro pra depois colocar esse plástico, fica a critério de vocês. Mas é um bolso que ele não vai ficar visível. A gente vai encaixar ele. Vamos escolher uma das pontas que eu vou querer encaixar, tá? Porque ele vai ser encaixado aqui, ó. Nós vamos passar uma costura reta de ponta a ponta. Mas para impermeabilizar melhor, eu vou fazer isso aqui, ó. Vou colocar um outro plástico aqui e vou posicionar por cima. Esse daqui, ó, precisa prender este plástico aqui, ok? E eu passo uma costura em volta dessa peça toda. Bem, galerinha, ó, ficou assim, então, aonde eu costurei. Eu até cortei um pouco do excesso, tinha um pouquinho de excesso aqui, porque eu sempre corto um pouquinho a mais, né? Então, na hora de costurar, eu faço esse ajuste, né? E quando a gente abre aqui, ó, tananana, um bolso totalmente impermeável, tá? Ó, ele chega até aqui em cima. E aqui também, né? Agora, eu já cortei o meu plástico um pouco maior, como eu sempre corto, um pouquinho maior que a minha peça principal, ó. Já joguei lá pro lado que eu vou costurá-lo. E aqui eu vou fazer o segredinho lá do hidratante de novo para eu poder costurar na minha peça, tá? Então é bem simples, é só a gente fazer um zigue-zague, eu prefiro zigue-zague, tá, gente? Em volta dessa peça toda, tá bom? Já aproveita que vai levar pra máquina e já faz a alcinha de pulso. É opcional, mas dá todo um charme e faz diferença na praticidade. Aqui eu cortei em torno de 33 centímetros, tá? Por 7. Eu vou fazer o seguinte aqui. Eu vou dobrar uma vez, dobrar de novo e depois dobrar outra vez, pra ficar uma alça bem firme. E passo um pesponto aqui e um pesponto aqui, tá? Tanto para fechar quanto para finalizar aqui, tá bom? E a gente faz isso nessa tirinha toda, ok? Vou levar para minha máquina e já trago novamente com vocês. Bem, galerinha, costurado aqui a nossa peça, usei o truque do hidratante, que eu já tinha passado para vocês. Agora eu vou virar aqui, eu vou arredondar a minha peça. Você pode usar o que você preferir para fazer esse arredondamento. Tô usando aqui até um viezinho que eu tinha aqui. Um rolo de viés. Eu vou arredondar as 4 pontas, tá? Agora, já arredonda ali a parte de baixo. Já quero mostrar pra vocês que antes da gente finalizar, eu preciso fazer a minha aplicação da alça, que lembra da alcinha que eu falei pra vocês aquela hora? Então, a gente precisa ir ali. Aqui, nessa medida que eu fiz, ele vai dar certinho aqui em cima, ó. Então, eu vou prender a minha alça aqui em cima, tá? Eu já fiz, ó, uma sobreposta à outra, ok? E aqui eu vou costurá-la aqui, tá? Então, já vou costurar a minha alcinha aqui. Vou vir aqui e aqui vocês escolhem qual lado vocês preferem, de que lado, pra qual posição, tá? O que vocês precisam se atentar é isso aqui, ó. Porque aqui ambos vão virar pra cá, né? Pra que a hora que a gente feche, ele cele aqui dentro. Não fique saindo nada desses bolsos. Você vai posicionar e você vai fazer esta dobra, ó. Pra você ver aonde que ele tá pegando. Tá vendo? A minha parte, ó, do viés tem que ficar bem alinhado com a parte de cima. Estão vendo? Ó, minha parte do viés aqui é a última coisa que vai aparecer, a minha alcinha aqui. Tá bom?
Então, na hora de você posicionar, coloca aí uns 2 dedos abaixo, tá? Da linha onde tá passando aqui, ó, o nosso viés, tá? Eu sei que o tecido tá estampado, mas vocês vão ver que tem uma linha da onde a gente tinha passado a costura aqui, lembra? Então, essa costura que a gente passou aqui, a linha vai aparecer aqui atrás. Então, você vai usar como referencial 2 dedos e tanto faz se você posicionar a parte do lencinho umedecido aqui ou o outro para esse lado, tanto faz, tá? Isso é indiferente, tá bom? Então, aproveita, já faz o arredondamento lá na parte de baixo também, tá? Já coloquei aqui, gente, os meus encaixes, então, ó. Agora, coloquei aqui também a alcinha. Nós vamos finalizar com o viés. A forma de se aplicar o viés é a mesma que eu mostrei para vocês aqui para os bolsinhos, tá? Então, é o mesmo método. Eu prefiro começar por algum canto aqui, ó, da lateral, um lugar onde fica mais invisível, tá bom? Então, eu sempre começo pelo lado avesso, ultrapasso ele. Eu vou mostrar pra vocês, eu vou costurar e depois eu mostro, porque aqui ele não tinha a finalização do viés, né? Mas eu vou costurar igual, só que vocês precisam saber que o início dessa costura, ela vai assim, ó, tá? Você abre ela, um lado já aqui, ó, e faz um triângulo. O que vocês precisam saber é isso, tá? Que pra iniciar essa parte da finalização, aí agora sim, você passa em volta da peça toda e depois finaliza ultrapassando em torno de um dedo essa base aqui. Galerinha, ó, costurei, ó, abrindo aqui sempre meu viés. Eu uso uma margem de costura normalmente aproximado aqui daquela curvinha, tá? Ó, eu ultrapassei e agora sim eu venho jogando lá pra frente, tá? Então assim a gente faz um acabamento bem bonitinho da nossa peça, tá? Ó, tá vendo? Ele fica bem invisível aqui o nosso encaixe, tá? Só tirar as minhas linhazinhas aqui também antes de costurar, é interessante, né? E depois eu passo minha costurinha reta aqui, é só fazer isso. Bem, galerinha, ó, eu já trouxe finalizado pra vocês verem como ficou, tá? Ficou igual o que eu mostrei pra vocês na abertura do vídeo, ok? Eu sempre dobro pra saber a medida aí pra vocês aplicarem o botão de pressão, é só dobrar aqui no meio, né? Tem que dobrar ele em 3 aproximadamente, ok? Ó, e faz primeiro no botão de cima, aperta, faz a marcação e daí você coloca os botõezinhos, tá? É bem simples, é a mesma forma que a gente fez da outra vez do nosso outro trocador maior, certo? Eu espero que vocês tenham gostado. Beijos e eu aguardo vocês na nossa próxima aula.